Fabiano, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quais os benefícios, afinal, da musculação? A musculação, ela ajuda a emagrecer, ela ajuda a ganhar peso, como é isso? Primeiramente, a gente tem que entender que todo e qualquer exercício físico, ele vai nos ajudar a mudar o nosso estilo de vida, né? Como o exercício em questão é a musculação tem inúmeros fatores. Às vezes a gente, que é da área, a gente começa a perceber que as pessoas só procuram a musculação para essas questões, como você falou, emagrecimento e hipertrofia, né? Aumento de massa magra. Mas a musculação tem outros benefícios, né? Tem o benefício de você ficar mais forte, né? Aumentar sua força, essa força funcional, melhorar as questões musculoesqueléticas, quando você é acometido por algum desvio postural, a musculação vai lhe ajudar nisso, né? No caso, esse desvio sendo funcional, não estrutural. A musculação vai aumentar seus capilares, vai diminuir a pressão arterial. Muitas pessoas que sofrem da pressão arterial, né, de pressão arterial, a musculação ajuda nesse processo. Dinapneia, né, a perda de força, né, que é acometido com o avanço da idade, a musculação vai ajudar nisso. Né? A sarcopenia, que é a perda de massa muscular com o avanço da idade, a musculação ajuda nesse processo. Né? Então tem diversos benefícios, né? E até o prazer de você estar fazendo exercício físico, que é a questão até social. Você entrar numa academia ou num estúdio, onde você vai ter várias pessoas no mesmo horário que isso vai ajudar nesse processo. Além de que tem estudos hoje que apontam que quando você tem essa contração muscular, porque quando você faz musculação, quando você carrega o peso, você tem a contração muscular, ela libera um hormônio que vai lhe ajudar na questão da ansiedade e da depressão. Que hoje a gente vê que depois da pandemia, hoje, há muito casos de ansiedade e depressão. Então a musculação ela vai ajudar nesse processo também, né? E como eu digo, eu acho que o exercício em si muda as pessoas, né? Por isso que eu escolhi essa profissão. Eu sou formado na Universidade Católica de Salvador, né? Tenho uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e estou fazendo essa pós agora de Biomecânica. Então, é, é, a gente que é da área se apaixona. Eu adoro quando sou convidado a falar, porque eu adoro essa minha profissão, né? Essa profissão que para mim é a profissão do século. Você mexer com o estilo de vida das pessoas. Você perceber alguns desfechos que o exercício, a musculação, no caso, que a gente está falando, proporciona. Você vê um idoso chegar para você e dizer assim, poxa, hoje eu consigo ir na feira, é, carregar as compras da feira e ir para a feira e para casa, da casa e para a feira com as compras, sem ter nenhum esforço que tinha antes. Então isso para mim é gratificante, né? Às vezes a gente se prende só nas questões estéticas, que não estou dizendo que não sejam importantes, né? Tem pessoas que precisam dessa questão estética, mas não é só isso, né? Porque às vezes quando a gente se prende muito na questão estética e não consegue, se frustra, né? Cria uma expectativa que acaba se frustrando. Eu acredito que você, eu sei que você curte musculação também, né? Mas quantas vezes você foi e entrou na academia, né? E desistiu, fazia, desistia, fazia. Talvez estava buscando algo na questão de estética que você não estava encontrando, né? Então, assim, não é só estética. Você vê que, como eu falei, tem vários outros benefícios, né? Não só a questão de estética. Você ganhar força no dia a dia. Você trabalha aqui na rádio todo tempo sentada, né? Às vezes, isso, você precisa de uma força, né? Uma determinada força, quantidade de força para você estar aqui sentada, para você estar aqui mexendo nos botões aqui da rádio, né? Então, a gente precisa disso no dia a dia. Então, a musculação nos dá isso, né? Fabiano, algo que você falou que é muito interessante é sobre essa questão da musculação, onde atinge a ansiedade. Eu conheço casos de pessoas que optaram por investir em uma academia, na musculação, do que investir em medicação de remédios naturais.
porque, de fato, essa pessoa se sentiu muito melhor praticando atividade física, perdendo, né, aquela caloria, do que tomando a medicação. Porque a medicação, para ela até tem isso, né? A medicação, você corre o risco de você ganhar peso. Tem essa questão aí também da medicação te deixar, entre aspas, lesado. Você passa o dia todo dormindo, né? Então fica... E essa pessoa chegou em mim e falou assim, olha, Clara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi investir na atividade física. Não só pela questão do físico, né? Mas a questão da saúde mesmo, do meu bem-estar. Outro ponto que você falou é sobre, né? Ah, Clara, você gosta de musculação. Pensa numa pessoa, Fabiana, eu vou dividir aqui com você, que precisa de um puxão de orelha. Hoje eu vou pegar todas, gente, vocês ouvintes, ó, já dou essa dica aqui pra vocês. Peguem todas as dicas que o Fabiano vai soltar aqui pra gente, porque realmente eu já entrei várias vezes na academia, teve um tempo que eu estava focada, mas por conta da correria do dia a dia, aquele desgaste de você chegar em casa e falar, nossa, eu só quero descanso agora, preferi desistir da academia. E aí o que acontece? A gente que fica o dia todo, por exemplo, sentada na frente do computador ou na correria da rotina, quando você vai, né, fazer uma coisa diferente, você não tem estrutura física. Então, eu voltei para academia tem uma semana. Meu corpo quebrou todo. Fabiano, e aí eu senti muita dificuldade até mesmo em desenvolver essa atividade, né, por falta de força. E a nossa próxima pergunta aqui, a nosso próximo questionamento seria esse: como ganhar força no treino? Assim, primeiramente eu queria voltar um pouquinho atrás, quando você falou da questão da ansiedade, da depressão. Né? Tem estudos que falam até da questão do Alzheimer, que o exercício já combate, né? E falando, como você falou, da questão da medicação, né? Que às vezes as pessoas, graças a Deus, essa sua colega, ela preferiu ir para uma academia do que estar tomando uma medicação, né? Remédio. Assim, o exercício é um remédio. A gente fala assim, né? Mas o exercício é um remédio, precisa de uma dosagem certa. Não adianta também você ir na academia, né? Você é acometida com diversos fatores, né? Principalmente com ansiedade, e tomar uma dosagem exagerada, né? Então, por isso que tem um profissional de educação física, o professor, ele está medializando, né? Qual a dosagem ideal para esse aluno, né? E já aproveitando o gancho da questão de dosagem, quando você me fala o que é que eu posso fazer para quando voltar não sentir aquela, ganhar força, né, sem sentir tantas dores, né? Desculpe, eu não sei onde você treina, nem quero saber. Não estou aqui queimando ninguém, estou falando da minha profissão, da musculação, né? Mas existe na literatura, quando você para uma semana, né, você entra em fase de destreinamento, né? Tem estudos que falam com 36 horas, tudo que aconteceu no seu organismo sobre o efeito do exercício, se você não pratica depois de 36 horas, você volta a ter o estágio inicial. Pronto, você ficou um tempinho parado, volta para a academia. O profissional lá, que está lá presente na academia, ele tem a obrigação de entender que você ficou parado há muito tempo e diminuir as cargas, né? Diminuir a intensidade, diminuir o volume do treino, né? Que existe intensidade e volume. Intensidade, você pode dizer que você aumentar as cargas seria intensidade. Tem outros fatores também que a gente fala sobre a intensidade, tempo de descanso e tal, né? Mas não vamos conversar sobre isso agora. Mas, assim, ele poderia diminuir, né? Ele tem que diminuir o volume e a intensidade dos exercícios que você fazia antes, né? Porque você entrou numa fase de destreinamento, a mesma coisa que não é igual, mas a mesma coisa quando você está sedentário, né? Quando você nunca fez academia, o primeiro dia que você vai fazer, você não vai colocar a carga que deveria colocar para um aluno já intermediário avançado, né? Ainda mais você que parou,
fez, parou. Então ele deveria ter, sei lá, mexer na estrutura do treino, né, conversar com você, fazer uma avaliação a priori, porque o primeiro passo para você fazer uma prescrição de treino é você conversar com o aluno, fazer uma avaliação, né, entender o que foi que aconteceu com o aluno. Ainda mais, tipo, ô Ana, você parou, o que foi que teve? Né? Alguma lesão? Ah, não, eu parei porque chegou o final do ano, eu quis comer minha água, eu quis comer, sair da dieta. Então, esse processo ele vai ter que entender. Então, ele vai ter que diminuir as cargas, diminuir o volume, fazer qualquer estratégia que você não sinta a dor. Aí, aí ele faz uma coisa, aí você volta a pegar as mesmas cargas que você pegava antes, né? Ele não tem esse controle. Aí o que é que vai acontecer? Você vai sentir dor no outro dia. Ah, não vou mais para academia não. Meu dia a dia é puxado. Estou na correria. Vou sentir aquela mesma dor no meu corpo? Não. Então eu acho que falta o entendimento do profissional, né, com a sua profissão. Né? O que é que você faz? É o que a gente chama de individualização do treino. Né? Eu pegar aquela pessoa, fazer uma avaliação prévia, né? Antes de começar o treino, conversar, sentar, entender o que é que o aluno está se passando, para depois eu procurar prescrever o treino da melhor maneira possível. Né? Lá no nosso estúdio, eu tenho um estúdio de musculação, né? Estúdio Resultado, onde a nossa equipe, né? A professora Sônia, e tem os estagiários Pedro e Ian, né? A gente faz umas capacitações que a gente fala assim, a primeira coisa que o aluno voltou, ó, vamos fazer, que tem na literatura, né? A gente vai fazer um alternado por segmento. Né? Fazer um exercício de perna, terminou, depois fazer de braço. Para não sobrecarregar, né, a estrutura do indivíduo. Para ele, no outro dia, ele poder voltar para a academia e treinar. Né? Que tem um momento de pegar pesado. Né? Por isso que eu digo, tem que ter uma periodização. E tudo isso é conversado, planejado com o aluno. Né? Já são aí 12 horas e 56 minutos. E Fabiano, você citou aí sobre essa questão do tempo, né? A gente tem as sessões em intensidade. Como é que funciona essa questão do tempo de descanso? Nas academias é muito comum, até mesmo o professor não permitir que o celular fique próximo do aluno, porque o aluno se perde ali. Como é que funciona essa questão do tempo entre as sessões de exercício? Né? E até mesmo eu vou voltar um pouquinho, né? Quando você falou isso, a gente fala muito na questão, porque o exercício é multifatorial, né? Tem diversos fatores, onde a gente não pode atender o aluno pensando em um único fator, que é o exercício, né? O aluno tem um processo, pô, você trabalha aqui na rádio, né? Você imagina o desgaste que é. Aí você sai da rádio com esse desgaste, aí vai lá na academia e você não faz uma avaliação prévia, aí o professor senta a porrada, né? Aí, pô, no outro dia você vai querer ir para academia? Não. Entendeu? Aí eu já tenho um sistema preguiçoso Que no aí alerta exercício esse sistema, físico. isso, né? Vai alertar mais ainda esse sistema, né? Então, assim, então a gente tem que tomar cuidado nisso. Agora, a pergunta que você me fez. Foi sobre essa questão do tempo, né, de Pronto, descanso nas vai sessões. determinar muito do tipo do treino que você vai fazer, né? Por exemplo, tem treino de força, onde o indivíduo vai aumentar sua força. O tempo de descanso é de 3 a 5 minutos. Na questão de hipertrofia, alguns estudos apontam de 1 a 2 minutos. Né? Isso vai direcionar muito para que tipo, para que desfecho você quer esse treino. Se eu quero aumentar minha massa muscular, eu preciso de, como a gente fala, né? Lógico, no momento ideal, no momento certo. A gente precisa, como eu dizer, quebrar a estrutura, como vocês falam, né? Quebrar, sair quebrado. Então, se a gente precisa fazer isso, então a gente precisa de um tempo para que o aluno, um tempo de 1 a 2 minutos, para que o aluno se recupere, né? Para poder fazer essa atividade. Então vai muito do tipo de exercício que você quer, qual o desfecho que você quer. Né? Fabiano, você já citou aqui algumas vezes, no decorrer da nossa conversa, o termo hipertrofia. O que seria hipertrofia, perdão? Assim, tipo, hipertrofia é o aumento da massa muscular, né? Eu vou ter as fibras, onde eu vou aumentar aquelas fibras, né?
Na literatura existe hipertrofia, hipertrofia e hiperplasia, né? Onde hiperplasia só é encontrada em animais, né? Hiperplasia é o aumento da estrutura total, né? E a hipertrofia é o aumento das fibras. É interessante ter no treino de força multiplicidade. O que seria a multiplicidade? Seria, no caso, assim, você ter essa mudança no treino de força. Seria. Assim, assim, é, 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 a gente tem estudos que preconizam, né, que em 3 meses, né, você pode estar mudando o treino, Uhum. né? Você, você pode estar mudando, não quer dizer que vai mudar. O grande lance da musculação é porque a musculação, ela é uma que quem gosta vai faz, pratica numa boa. Mas quem não gosta acaba sendo monótono, né? Você ir na academia, bota carga e faz exercício, né? Então, o que é que a gente faz para tirar essa monotonia? Alguns profissionais eles utilizam a questão de mudança de treino. Para o aluno chegar, treino novo, aí se empolga. Mas, assim, segundo os estudos, em 3 meses você tem essa mudança de treino. Você pode vir a ter essa mudança de treino. Ou então a gente fazer algumas alterações básicas. Você aumentar a carga já é uma mudança de treino. Você diminuir o tempo de descanso já é uma mudança de treino. Você aumentar o tempo de descanso já é uma mudança de treino. Né? Você mexendo em algumas variáveis do treino. Você aumentar a intensidade, porque assim, o indivíduo, segundo estudo, a cada semana ele vai aumentando a força, treinando, né? Então, se você entra na academia, o cara fica também 3 meses, 5 meses, 6 meses, um ano com o mesmo treino, né? Você não vai ter o desfecho, você não vai ter uma melhora, você vai estagnar, vai ficar no steady state que a gente chama, né? Então, o que a gente precisa mexer? A gente precisa mudar o estímulo e ficar variando esse estímulo, mas tem que ser o momento ideal, não é qualquer momento, né? Porque tem alunos que, Ave Maria, se fosse por ele, cada dia mudava o treino, né? Para encontrar uma forma de fazer o treino, de motivar. Mas a gente sabe que eu praticamente não acredito em motivação. Eu acredito em disciplina. Porque nem sempre você vai acordar motivado a treinar. Mas se você tiver disciplina, mesmo sem vontade de ir fazer, já é outra coisa. Entendeu? Eu acho que disciplina é muito fundamental, né? Fabiano, você citou, né, sobre essa importância do personal estar acompanhando o seu aluno, de fazer Perfeito. avaliações. Porém, tem algumas pessoas que elas sofrem com um excesso de ansiedade que estão sempre querendo fazer uma avaliação para ver a mudança do seu corpo. Qual seria a recomendação para quem quer fazer a sua avaliação? Seria de quanto em quanto tempo? Assim como eu disse a você, né? A literatura ela nos aponta que, a depender do indivíduo, em 3 meses já é um tempo ideal. Vamos dizer assim, de 2 a 3 meses. Né? É um tempo ideal para a gente fazer uma reavaliação. Né? Mas só que isso, como eu disse a você, vai muito em função do indivíduo. Tipo, uma aluna como você, pelo que você está me dizendo, é, em, vai, entra e sai. Né? Então, assim, a gente não tem como chegar assim, ó, em 2 meses a gente fazer uma reavaliação. Né? A gente aí joga um pouquinho mais lá na frente. Porque senão a gente só vai ver só de fazer a avaliação, você entrando e saindo, né? Desculpa a brincadeira, mas foi o que você disse, né? Que Não, com você entra e sai. certeza. Então a gente não tem como ver se o treino realmente teve algum desfecho. Pô, será que aquele treino que eu prescrevi para aquele aluno teve resultado? Porque ela entra e sai. Ainda mais aqui em Macaúbas, que é uma cidade festiva, né? É São João, Carnaval, né? E tá Tem sempre Natal, tendo tem Ano festa, tem Natal, Novo. Ano Novo, tem sexta-feiras, né, no Ah, barzinho. sextou? Então tem muita gente que não acaba não seguindo aquela rotina de treinos, né? Então a gente, que é professor, a gente tem que se virar nos 30, entendeu? Eu mesmo faço em 2 meses, entendeu? A reavaliação. Eu tento fazer, né? Porque às vezes não tá dentro, não encaixa dentro do programa do aluno, né? Às vezes a gente tenta marcar em 2 meses, ele não, joga mais para frente, né? Então a gente vai tentando
Eu acho que é uma coisa que a gente vai tentando com o aluno. Mas realmente, Fabiano, isso que você citou é bem interessante, porque eu treinei basicamente 8 meses. E foi o tempo de começar a ver resultados, porque eu estava ganhando massa magra. Então, eu entrei precisando perder peso, consegui alcançar o objetivo, perdi, eu sofria muito com celulites. Então, o meu objetivo era estética, não era nem a questão de saúde. Porém, né, obtive um resultado legal nesses 8 meses e desisti da academia por conta dessa correria, né, dia a dia. Então a gente acaba Sei como é. esmorecendo e largando pra lá. Fiquei um ano parada e voltei. Foi fácil? Não foi. Mas o plano, o modo fitness em 2024 tá aí. Eu tenho até medo desses planos, né? Que às vezes as pessoas se frustram, né? É Mas verdade. assim, deixa eu dizer, fora que a gente está falando da avaliação, fora que existe aquela avaliação diária, né? Que o Uhum. profissional, o professor está ali e está observando diariamente o seu grau de evolução, né? Tipo, você aumentou a carga que você fazia um dia, no outro dia você está fazendo com outra carga. Isso é uma evolução. Isso quer dizer que você está tendo aumento de força, né? A questão estética, vendo sua morfologia está melhorando, isso é uma avaliação diária, né? Do dia a dia. Então, é muito importante. Por isso que eu digo, quando a gente está conversando em off, essa questão do profissional estar inserido e estar observando o aluno no dia a dia. Né? Que às vezes a gente vê que tem profissional que não leva a sério a sua profissão. Né? Mas assim, é muito importante profissional. Porque às vezes eu estou vendo assim, o que está acontecendo que hoje em dia com a inteligência artificial, né? A gente existe aplicativos onde você coloca seu peso, né? Sua altura, seu nome, tal, tal, ele já vem com um programa pronto de treino, né? Uhum. E na minha concepção isso é muito falho, porque tem pessoas que conseguem viver com consultorias online, né? Mas tem pessoas que não, que precisa do professor do lado para fazer essa avaliação diária, observar a execução do exercício, que é muito importante. Você ter uma biomecânica ideal. Não vou dizer que é 100%, né? Cada um tem não é só biomecânica, mas é importantíssimo a gente ter pelo menos um padrão motor de movimento, né? E como é que essa inteligência artificial vai ficar controlando isso, né? Acho que eu tenho muito medo quando eu vejo assim muita gente, tem aplicativo que faz isso, faz aquilo, né? Porque infelizmente tem professores que não fazem o seu papel. Imagine se toda a academia tivesse professor que fizesse realmente o seu papel. É porque às vezes a gente pensa que personal faz a mesma função. Ah, não, está fazendo função de personal. Quando o professor encosta, está ali orientando o aluno. Não, não é personal. Personal é outra vertente, né? Dentro do meio de educação física. Personal é um trabalho muito mais profundo, né? Eu digo que personal não que seja, tá? Mas personal é psicólogo, às vezes ouvinte, médico, né? Não que seja, né? Que a gente não vai fazer papel de ninguém, mas às vezes você está ali, né? Às vezes tem aluno que tem mais questões mentais do que físicas. Então a gente está ali dando suporte. Não que a gente faça o papel de um psicólogo, né? Mas às vezes tem pessoas que querem falar algo e tem uma pessoa ali para ouvir. Lógico, e fazendo sua função, né? Que é ser profissional, ser professor. A gente está batendo bastante aqui na tecla em relação à avaliação e tal. Mas eu acredito, Fabiano, me corrija se eu estiver Não, errada, tranquilo. que essa avaliação também pode vir da gente dentro da nossa casa quando se fala de alimentação, certo? Perfeito. A gente hoje, como estávamos conversando no off, estamos acostumados de berço a ter uma má alimentação, o que dificulta muito também no processo de, vamos supor, musculação, até, posso dizer assim? Assim, eu vou muito além só de uma questão só de alimentação, né? Eu acho que a gente tem uma cultura anti-exercício. Se você sair nas escolas aqui e perguntar se tem realmente um professor de educação física, você vai ver que muitas escolas elas não têm profissional de educação física, elas utilizam outros professores para fazer a função do professor, né? Onde estudou, se especializou para aquilo. Então acaba que o adulto
começa a ter aversão do exercício, né? Ele cresce com essa aversão, né? É por isso que muitas pessoas não gostam de fazer exercício, né? Às vezes eles não querem entrar na academia porque, eu vou sofrer, porque me disseram que na academia tem que sofrer para ganhar. E é muito longe disso, né? Eu sempre digo que tem fases e fases, né? Tem a fase onde você vai lá para treinar de verdade, né? E tem a fase que, pô, você, como você mesmo disse, você chega cansada do trabalho, chega lá na academia, eu sempre vou bater nisso, né? Porque é o que mais acontece, infelizmente. Você chega cansada do trabalho, eu vou lá e aperto, né? Todas as estruturas, faço um treino muito intenso. Pô, e aí, será que você vai gostar disso? Você já está cansado, né? Por isso que é muito importante essa avaliação diária, né? De você perceber, de você olhar assim, pô, hoje a Ana não está bem. Então hoje eu vou segurar um pouquinho a onda, entendeu? Já teve aluno meu de chegar lá no estúdio e a gente vê na cara que não estava bem. Eu falei assim, ô negão, hoje você vai ficar só nessa esteira aí brincando, assistindo televisão. E acabou, ele se sentiu melhor. Chegou pra mim, pô, mas amanhã eu vou voltar bem. Aí no outro dia ele voltou e a gente fez um treino que era para ter feito, né, no dia. Fabiano, quando se trata de uma alimentação, né? O que comer antes e depois do treino? Tem alguma alimentação que a gente pode estar aí investindo antes do treino para ganhar força? Como é que funciona isso? É até bom você tocar nesse assunto, que eu vejo muito profissional tá fazendo prescrição de dieta, né? E o que condiz o professor de educação física é prescrever treino, entendeu? Essas orientações de suplementação, do que comer antes, do que comer depois, isso tudo é do nutricionista, né? O nutricionista que está capacitado a fazer esse tipo de abordagem com o cliente ou com o aluno, né? A gente só é feito o seguinte, a gente pode fazer o ajuste da nossa periodização com o planejamento alimentar do aluno. O aluno chega lá com o planejamento alimentar que o nutricionista passou e a gente pega aquele planejamento e faz o ajuste do treino para ter o desfecho que ele queira, né? Então, tipo, um aluno que tem uma dieta hipocalórica, né, com baixa caloria. Eu vou chegar lá, vou botar um treino onde ele não suporte fazer? Não, eu vou fazer aquele ajuste, né, um ajuste ideal para determinado desfecho.